você, Flavão. Existe algum relato desse fenômeno climático dos raios? Então, em tábuas não tem. O que existe é essas pesquisas que supostamente a gente está entendendo através daqueles polímeros que alguma coisa aconteceu ali, né? E tem a própria maldição da Cárdia, que associa essa queda do Império Acádio ao Naramsim ter desafiado os deuses, né? Então já Uhum. levou isso aí para o lado da mitologia. É como se fosse o. A política e a religião sempre andam juntas, né? Então, qualquer evento climático que acontece, né, o cara vai sempre culpar algum evento religioso para ter ocorrido. Mas então lá não foi diferente, né? Você tem o Império Acadiano, você tem a maldição da Cádia que conta isso daí. Mas eles não, até onde eu sei, não existe nenhum fragmento, senão já estaria respondido, né? A dúvida do pessoal lá que estava pesquisando, vai, caiu raio, então tá certo aqui, ó, tá escrito aqui que caiu raio. Então, assim, são pesquisas que o pessoal está fazendo, que fez, né? E que por essas evidências a gente pode supor que alguma coisa climática aconteceu. E como o El Ninho é um evento presente até os dias de hoje, que causam grandes devastações, né? Por onde passa, o que se sabe é que essas dust bombs são conhecidas hoje, isso existe em todo o deserto, não só ali na Mesopotâmia, como no deserto do norte da África, né? Existem essas dust bombs, que são cargas de plasma cara, quando aquilo desce, é como se fosse bomba mesmo explodindo, entendeu? É, Uhum. então, e causa tanto estrago que altera toda a fauna e flora e é uma transformação é, do clima durante muito tempo, né? E lá não foi Uhum. diferente do que ter acontecido isso daí, né? É isso. Edson, alguma Então, coisa para acrescentar aí, sobre. brother? Não, reforçando o que o Flavão acabou de falar sobre esse evento em si relacionado ali àquele monte que ele mostrou e, enfim, esse abandono abrupto pelos raios, nós não temos nenhuma tabuleta falando sobre isso. Porém, existem relatos sobre eventos climáticos com raios, tempestades de raios, sempre geralmente ligados ao deus Haddad, que era o deus das tempestades, ou então a deusa Iskur, que fala inclusive sobre os raios que cortavam o céu de tal a tal, que pra gente seria, digamos, que nós estivéssemos falando de norte a sul, né? Então, existem esses relatos sempre ligados também à mitologia, certo? Mas Uhum. existem sim os relatos de eventos climáticos ligados a raios. Agora, não diretamente, pelo menos que nós tenhamos encontrados, tá? Isso é muito importante também, gente, porque às vezes óbvio que nós, como historiadores, arqueólogos, antropólogos e afins, nós vamos sempre nos basear, obviamente, nas pesquisas que têm uma evidência historiográfica ou cultura material, certo? Para a gente poder afirmar. Mas uma das coisas que nós temos que ter a mente aberta também é sempre lembrar que nós temos o mínimo do mínimo do mínimo que sobrou para tentar contar toda essa história, certo? Então, o que nós temos até hoje já é muito, se tu for levar em consideração o que sobrou. Porque, gente, inclusive eu peguei ali atrás para mostrar para vocês aqui as tabuletinhas. Imagina um negocinho desse aqui. Isso aqui é feito de argila. Se eu jogar isso ali no meu quintal, ela estando exposta, por mais que ela tenha sido cozida, aí daqui a 10 anos ela já está se desfazendo, certo? Então, tem que haver, é, tem que haver, não, as que sobraram, elas estavam soterradas, estavam dentro de algum edifício, de alguma casa, de algum armazém, de alguma coisa, dentro de potes. Então, realmente, digamos que se fosse para mensurar ou chutar aqui, digamos que vamos para diminuir os números, vamos botar de 1 a 100, digamos. De 1
a 100 é o tanto de tabuletas cuneiformes acadianas que existiram de verdade na Acádia, beleza? De 1 a 100. Digamos que nós encontramos com o que nós temos hoje, 2. Entendeu? Então, 98 delas, nós não encontramos e nunca. Ou se talvez encontrarmos, talvez elas já estejam deterioradas, destruídas em certo lugar e tal. Então, realmente é muito difícil nós afirmarmos com certeza. Então, o que acontece? Como o Flavão explicou aí, tem os estudos lá da Mary Ann, né, e do outro pesquisador, exato, que eles tentam reconstruir, por quê? Porque nós não temos a historiografia, mas nós temos a cultura material. Cultura material, nesse caso, é o quê? São os indícios que ela encontrou lá, de que lá era uma base acadiana, que eles pegavam, plantavam, botavam os grãos, tem as tabuletinhas lá, as bolinhas e tudo, e que aquilo ali foi, do nada, abruptamente abandonado. Por quê? Aí ela encontrou o negócio de poliestireno lá, enfim, é algo que, exato. Então, é algo que realmente, se não está escrito, o que a gente pode fazer é analisar o que foi encontrado lá e tentar montar essa história, certo? E é muito difícil, realmente, nós temos certeza disso, gente. Nós nunca vamos ter, tá? Por mais que ela seja a teoria, digamos, mais aceita, ela comprove depois. Não, tá aqui. Realmente foi comprovado 100% que isso foi feito por raios. Só que ainda assim vai ter gente que vai dizer bem assim, mas acharam escrito então que nesse dia caiu raio? Não, então não foi isso não. Não foi não, isso aí foi, sabe o que? Foi quando os ET deram laser, pô, aí fez esse, entendeu? Tipo assim, as pessoas, quando elas não querem levar a ciência em consideração, elas não levam, certo? Então, mais ou menos isso. E só para complementar, que eu mostrei as tabuletinhas, gente, mais cedo, para quem não viu, Flavão mostrou aí as imagens das bolinhas de argila que foram encontradas, né? E eu dei uma explicação rapidinha de por que aquelas bolinhas estavam lá. Então, um exemplo, isso daqui é um cilindro, tá? Ó, esse é um cilindro, ele é totalmente redondo, certo? Esse daqui ele foi escrito mesmo. Geralmente os cilindros eram impressos. Então, já tinha ali. Isso daqui era usado para fazer ser enrolado em cima de um selo de argila e ele ia fazer a impressão disso daqui na argila, certo? Então, mas para eu fazer isso daqui, eu precisei fazer o quê? Uma bolinha de argila, certo? E depois eu peguei essa bolinha, já fiz algo mais ou menos assim, retangular com ela, certo? Depois que estava retangular, eu fui fazendo o quê? Isso daqui, certo? Então ela foi virando aqui essa paradinha meio cilíndrica. Do mesmo jeito tem as quadradinhas, ó. Que essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz, por isso que ela é bem mal feita. Ainda nem sabia pegar na cunha direito, tá? Essa daqui é uma mais redondinha, oval. Essa daqui é uma representação fiel, no caso, a de uma planta de uma casa acadiana, suméria, no caso. Então, tem aqui em cima, é porque não dá pra ver direito, a minha câmera não é tão boa e tal, mas isso aqui, depois eu posso postar uma foto aí, eu boto aí pro Ângelo postar aí na comunidade do canal dele, explicando do que é certinho, quarto, banheiro, inclusive, cozinha, tá? Então, só um exemplo. Cada uma dessas coisinhas aqui, gente, o cilindro, a retangular, a quadradinha, a oval, ali atrás tem outras ali. Cada uma dessas aqui, e cada uma daquelas que foram encontradas lá em Uruk, em Ur, em Nipu, em Lhasa, Lagash, enfim, um dia elas foram bolinhas de argila, certo? Um dia depois que elas foram colhidas ali da beira dos rios, elas foram transformadas em bolinhas de argila. Aquela bolinha seca um pouquinho, tu precisa que ela deixar ela secar um pouquinho, mas não muito, porque ela precisa estar mole o suficiente para quando tu encostar a cunha, tu não tem que apertar muito, certo? Porque senão ela vai entrar. Então, tu deixa ela secando bem pouquinho ali, que é para sair o excesso de umidade. É esse intervalinho de tempo que foi o que aconteceu, supostamente, o evento dos raios aí, ou alguma outra coisa que realmente nós ainda não sabemos, possamos saber um dia. Nesse momento aí, digamos que nesses 30 minutos entre o cara fazer a bolinha e deixar ela secando ali para depois ela ficar na consistência certa, quando ele voltar, aconteceu esse imprevisto aí, tá? Então, para vocês verem como foi realmente algo bem abrupto mesmo, assim, porque
Óbvio, Repentino, né, cara? exatamente. Cara, é algo que é impressionante. Nós conseguimos saber coisas do passado sem estar escrito, como eu acabei de falar. Só por nós vermos aquelas bolinhas ali, nós sabemos, pô, aconteceu alguma coisa muito rápida, cara. Esses caras não tiveram tempo nem de terminar o que eles iam fazer. Porque essas bolinhas, eu garanto categoricamente pra vocês, gente, elas foram feitas no dia que elas foram deixadas pra trás. Entendeu? Tipo, se Uhum. não foi, ela não foi armazenada ali pra daqui outro dia ele fazer e aconteceu, não. Foi no dia que elas foram amassadas e feitas as bolinhas, foi no dia que elas foram deixadas pra trás. Aconteceu alguma coisa que não puderam continuar. Então, enfim. É impressionante, né? Tanto que a gente consegue deduzir a partir de uma evidência, né? O trabalho arqueológico, né, cara, histórico, ele parece muito com o trabalho de investigação criminal, né? Você tem um local de crime, né? E você chega ali, você procura as evidências, você lê, o investigador criminal, ele chega no ambiente com as ferramentas certas e as técnicas certas, ele parece que estava ali e assistiu tudo. Mede o ângulo que o projétil disparou, a velocidade, né? Sabe que né? A arqueologia ela é fascinante, né? Por esse trabalho que você está falando. É tão pouco material que tem, né? E o tanto que a gente consegue deduzir a partir desse pouco. Impressionante, Edson.